8h32. Base: Conjunta Elmendorf-Richardson, Alasca. O alarme ainda ecoa pelo tarmac gelado quando o F-20 e 2 Raptor Leader arranca da pista, inclinando em uma subida vertical de 9G que despedaça o silêncio da manhã ártica. Não há tempo para aquecimento. Não há tempo para briefings de último minuto. A 400 milhas náuticas de distância, 2 bombardeiros estratégicos russos Tupolev Tu-95 Bear e um par de caças pesados Sukhoi Su-35 Flanker I já estão cortando a linha da zona de identificação de defesa aérea do Alasca. Essas plataformas carregam mísseis de cruzeiro K-101, armas furtivas de longo alcance projetadas para voar rente ao solo e atingir o coração do continente americano. Os pilotos americanos estão empurrando os aceleradores ao limite absoluto, correndo para interceptar uma formação com capacidade nuclear antes que ela alcance seu ponto de lançamento. Esta é uma colisão de alta velocidade e altíssimas apostas entre duas superpotências na borda do mundo. A batalha, na verdade, começou mais de uma hora antes, muito abaixo das nuvens. Às 7h15, o USS Hopper, um contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke com 9.000 toneladas, estava cortando ondas de 3 metros no Golfo do Alasca. O navio não estava apenas patrulhando. Era um predador ativo de sensores. Seu radar de arranjo de fase S, PV 1D, o coração do sistema de combate Aegis, já estava queimando através das interferências eletrônicas russas com uma ferocidade calculada. O Hopper localizou os bombardeiros russos enquanto eles ainda estavam sob águas internacionais, capturando sua altitude exata, velocidade e vetor de aproximação com uma precisão de nível de controle de fogo. Em vez de ficar passivo, a tripulação do Hopper empurrou agressivamente esses dados pelo Link 16, uma rede tática segura que funciona como uma internet de alta velocidade para a guerra. Às 7h45, o computador Aegis já havia compartilhado uma pista de qualidade de controle de fogo com o quartel-general do NORAD, dando aos americanos uma vantagem de 90 minutos para posicionar sua cadeia de destruição. O SS Hopper não estava apenas observando os russos, estava delimitando-os, coordenando com satélites da Força Espacial para garantir que os 2 Tu-95 Bear não pudessem se esconder atrás da curvatura da Terra. Os marinheiros na central de informações de combate do Hopper já estavam simulando lançamentos de mísseis SM-6, calculando exatamente onde interceptariam qualquer míssil de cruzeiro se os russos ousassem abrir seus compartimentos de bombas. Era uma confiança fria e metodicamente construída. O tipo de confiança que vem de um sistema que já ganhou antes mesmo de o inimigo perceber que o jogo começou. O plano russo era sofisticado, não era arrogância às cegas. Era construído sobre décadas de doutrina testada. Os Tu-95 Bear, cada um custando dezenas de milhões de dólares para operar, usariam a vastidão do Ártico como escudo. Eles avançariam para o alcance de lançamento dos KC-101, que possuem alcance de mais de 2.500 quilômetros e são projetados para radar de assinatura cruzada extremamente baixa. Os Su-35 Flanker voariam como escudo, usando seus radares IRBs e passivos para farejar os caças americanos. A formação foi projetada para saturar as defesas americanas. Muitos alvos, muitas direções, muita velocidade, para qualquer sistema convencional lidar. Moscou calculou friamente que o Ártico era o ponto fraco da defesa americana. Longe de bases, com cobertura de radar esparsa, sujeito a comunicações interrompidas pela aurora boreal, parecia o corredor perfeito para uma operação de Prabin. Os pilotos russos acreditavam que estavam avançando para o desconhecido. Na realidade, estavam entrando em uma sala onde todas as luzes já estavam acesas, e todos os olhos já estavam sobre eles. Você estava nos sapatos do oficial de ação tática a bordo do USS Hopper neste momento. Você teria pressionado os aceleradores mais cedo ou esperado mais para confirmar as intenções russas. Comente sua decisão abaixo. Às 9h00, o céu acima do Estreito de Bering tornou-se um tabuleiro de xadrez tático. Um avião de alerta antecipado I-3, Sentry AWACS, estava cortando o espaço aéreo a 9.000 metros de altitude, seu domo de radar API-2 girando como um farol massivo no escuro. O AWACS não estava apenas observando. Estava ativamente dirigindo os CF-20 e 2 Raptors em um movimento de pinça furtivo, coordenando ângulos de aproximação, administrando o silêncio do espectro eletromagnético com a precisão de um maestro. Os 2 Tu-95 Bear eram barulhentos. Seus 4 motores turbohélice NK-12 criavam uma assinatura sônica tão massiva que os arréis subaquáticos SOSUs da Marinha Americana podiam ouvi-los através da água, mas os Su-35 Flanker I, que faziam escolta, estavam tentando ser espertos. Usando seu radar passivo IRBS-I, no modo de busca silenciosa, tentavam farejar os caças americanos pelo calor dos motores e pelo reflexo de radar residual. CF-20 e 2 responderam com silêncio eletrônico total. Às 9h12, o piloto Raptor Leader executou uma manobra de split S, mergulhando do sol para se manter nos pontos cegos dos caças russos. Ele ainda não estava usando seu próprio radar.
estava recebendo um feed de dados ao vivo do AWACS e do OSS Hopper diretamente em seu sistema de mira montado no capacete. Os F-22 estavam usando seu radar ASA-PG-77 no modo de baixa probabilidade de interceptação, saltando frequências tão rapidamente que os sensores russos interpretavam como ruído de fundo estático. Os pilotos russos estavam varrendo o horizonte, procurando um alvo que simplesmente não estava lá, inconscientes de que os F-22 já estavam posicionados na posição das 6 horas dos caças russos. A zona de morte definitiva no combate aéreo. Às 9h15, os pilotos americanos ativaram seus sistemas de armas. Eles tinham trava digital em todas as 4 aeronaves russas. O sistema de guerra eletrônica ALR-9-4 do F-22 já estava fazendo a impressão digital dos jatos russos, catalogando suas frequências de radar para uso futuro. Os russos estavam voando direto para uma armadilha onde cada movimento que faziam estava sendo neutralizado por um sistema de sistemas que eles não conseguiam nem ver. O primeiro choque para os pilotos russos chegou às 9h20. Sem qualquer aviso em seus sistemas de guerra eletrônica, dois F-22 apareceram repentinamente na ponta das asas dos bombardeiros russos. Os caças americanos não apenas voaram até eles usaram seu perfil furtivo para se teletransportar para o alcance visual russo. Os F-22 realizaram uma lenta manobra de alto ângulo de ataque, utilizando seus motores de vetorização de empuxo para planar effortlessly ao lado dos pesados bombardeiros turbohélice. Era uma mensagem psicológica devastadora. Estamos aqui há 20 minutos e vocês nunca nos viram. Cada F-22 estava armado para uma luta que eles sabiam que ganhariam. Cada Raptor carregava 6 mísseis AIM-120D AMRAAM escondidos em compartimentos internos para manter seu perfil furtivo. Esses mísseis têm um alcance de mais de 160 quilômetros e seus próprios radares ativos de orientação. Se as coisas piorassem, o piloto também tinha 2 mísseis termobuscadores AIM-9X Sidewinder. O AIM-9X é uma arma divisada fora do eixo. O piloto pode abater um jato russo apenas olhando para ele através da viseira do capacete, mesmo que seu avião esteja apontado para o outro lado. Às 9h35, os pilotos dos Su-35 russos tentaram ficar agressivos, inclinando em direção aos americanos para ver se conseguiam forçar uma ruptura de formação. Os pilotos Raptor não piscaram. Eles usaram a superioridade de manobra do F-22 para manter a posição das 6 horas dos caças russos. A zona de morte definitiva no combate aéreo. O Su-35 pode ter motores Saturn AL4, 1-ENF-1S, com vetorização tridimensional de empuxo, mas estava carregando tanques externos pesados de combustível e mísseis R-77 que arruinavam sua aerodinâmica. O F-22, com suas armas armazenadas internamente, era tão elegante quanto um bisturi. Os pilotos americanos permaneceram calmos. Sua comunicação era tratada através do rádio seguro MIDS-JTRS. Nenhum vazamento de sinal, nenhuma assinatura que os russos pudessem usar. Era a satisfação da eficiência. Assistir a uma formação de 300 milhões de dólares russa ser colocada em uma gaiola tática por 2 pilotos que ainda não haviam suado uma gota. Enquanto o drama Arar se desenrolava, a Marinha Americana estava fornecendo uma camada massiva de seguro a partir da superfície. Às 9h45, o SS Hopper e o SS Kidd tinham seus sistemas de lançamento vertical Mark 41 em alto estado de prontidão. Cada contratorpedeiro era uma aula magistral de 1,8 bilhão de dólares em defesa multidomínio. Se os bombardeiros russos ousassem lançar um míssil de cruzeiro K-101, os contratorpedeiros estavam preparados para disparar o SM-6. O SM-6 é um interceptor de 4,3 milhões de dólares que pode neutralizar tudo, desde um míssil de cruzeiro furtivo até um míssil balístico em sua fase terminal. Por causa da capacidade de engajamento cooperativo, o Hopper poderia disparar seu SM-6 com base nos dados de radar do avião AWACS, acertando o míssil russo muito antes que o próprio radar do contratorpedeiro pudesse sequer vê-lo além do horizonte. Em segundo plano, a Marinha também estava garantindo o domínio subaquático. Às 9h50, um avião de patrulha marítima P-8A Poseidon estava circulando a 80 km de distância. Havia lançado um padrão de boias de sonar SSQ-53G para garantir que nenhum submarino russo da classe Borei estivesse tentando usar a interceptação aérea como distração. O Poseidon estava armado com torpedos leves Mark 54 e seu radar APRI-10 estava varrendo a superfície em busca de periscópios. Os russos não estavam apenas enfrentando 2 jatos. Estavam enfrentando uma parede de aço que se estendia do fundo do oceano até a estratosfera. A coordenação era tão precisa que o P-8A estava compartilhando seus dados acústicos com o SS Hopper, que por sua vez alimentava o quadro geral para os F-22. Era a definição de poder irresistível, uma rede invisível de sensores, atiradores e processadores de dados que tornava impossível qualquer surpresa russa. Às 10h15,
A resistência americana foi colocada em exibição total. Um tanqueiro KC-135 Stratotanker encontrou os F-22 sobre o Mar de Beaufort para um reabastecimento no ar. Os Raptors podiam permanecer em voo pelo tempo que os pilotos conseguissem ficar acordados. O KC-135 era apoiado pelo KC-46A Pegasus, garantindo que a cadeia de destruição nunca ficasse sem combustível. Custa aproximadamente $85.000 por hora para manter um único F-22 no ar, mas o retorno sobre o investimento era cristalino. Ao gastar aproximadamente $2,5 milhões em toda essa operação, as Forças Armadas Americanas haviam neutralizado com sucesso uma ameaça estratégica ao continente norte-americano inteiro. Pense na economia do poder aqui. Pelo preço de um pequeno desenvolvimento imobiliário, os EUA acabaram de provar que a frota de bombardeiros estratégicos russos é efetivamente obsoleta diante de uma rede americana de sistemas integrados. O profissionalismo do operador de lança do KC-46 Pegasus, às 10h20, era um exemplo perfeito do elemento humano em operação. Enquanto os jatos balançavam na turbulência ártica, a lança de reabastecimento era guiada com precisão milimétrica. Isso permitiu que os pilotos do F-22 mantivessem os olhos nos bombardeiros russos mesmo enquanto reabasteciam. Era uma transição perfeita que a maioria das marinhas e forças aéreas do mundo luta para realizar em plena luz do dia, quanto mais no ambiente de alto estresse de uma interceptação ativa. Mas foi o que aconteceu a seguir que transformou uma operação de interceptação em uma lição definitiva. O que os russos não sabiam era que, desde o momento em que aqueceram seus motores na base em Anadyr, os americanos não estavam apenas rastreando-os, estavam coletando. Cada emissão de radar, cada transmissão de rádio, cada assinatura de interferência eletrônica estava sendo catalogada em tempo real pelo sistema de guerra eletrônica ANE/S LQ-3 2V6 do USS Hopper. O Su-35 Flankery, em sua tentativa de farejar os F-22 com seu radar IRBZ, entregaram às forças americanas exatamente o que a inteligência americana havia estado tentando obter por anos: a frequência de repetição de pulso exata, o nível de potência de saída e os parâmetros de digitalização de seus sistemas de radar operacionais. Cada radar tem uma frequência de repetição de pulso única e saída de potência, como uma impressão digital eletrônica. Às 10h55, a Marinha Americana tinha uma biblioteca de exatamente como esses jatos russos específicos operavam. Esta informação seria carregada para os servidores centrais de inteligência da Marinha, onde seria usada para programar as contramedidas eletrônicas de todos os outros navios e aviões da frota. Os russos não apenas falharam em sua missão, acidentalmente entregaram seus segredos eletrônicos aos americanos, presentes embrulhados em arrogância. Às 10h45, os bombardeiros russos finalmente inclinaram para o oeste, rumando de volta para o extremo oriente russo. Os F-22 os seguiram até estarem bem fora da ADZ, garantindo que não ocorressem provocações de última hora. À medida que os russos se retiravam, o AWACS e o USS Hopper continuaram a rastreá-los por mais 500 quilômetros. O sistema americano de sistemas não para apenas porque a ameaça está se afastando. Continua coletando dados. Os Tu-95 BRH, que custam dezenas de milhões de dólares para manter e voar, foram forçados a recuar sem atingir um único objetivo. Seus CAC-100 e um furtivos nunca tiveram chance de sair dos racks. Eles protegeram os oleodutos do Alasca, o porto de Anchorage e as rotas de navegação que transportam bilhões de dólares em comércio todos os anos, e fizeram isso sem disparar um único tiro. Às 11h30, os F-22 estavam de volta ao tarmac em Elmendorf. A missão havia terminado, mas o processamento de dados estava apenas começando. As lições aprendidas com este encontro eram claras. O Ártico é um espaço de batalha em rede onde a velocidade da informação é o fator decisivo. A Marinha Americana e o NORAD provaram que a porta norte está firmemente trancada. Demonstraram que mesmo na parte mais remota do mundo, a tecnologia americana pode criar uma visão divina que deixa ao adversário zero oportunidade de surpresa. O elemento humano permanece a parte mais impressionante da máquina. O piloto do F-22 não é apenas um aviador, é um gerenciador de dados. Está operando uma plataforma com mais poder de processamento bruto do que 1000 PCs de alto desempenho, e está fazendo isso enquanto suporta 9 Gs em uma cabine congelante. Seu profissionalismo, combinado com a disciplina dos marinheiros a bordo do USS Hopper, é a razão pela qual a vitória americana era inevitável. As tripulações russas, enquanto isso, estavam retornando para uma base onde teriam que explicar por que sua formação de 300 milhões de dólares foi efetivamente mantida refém por uma rede que eles sequer conseguiam ver. Não foi apenas uma derrota tática, foi uma derrota psicológica. Desde o momento em que aqueceram seus motores, já estavam dentro de uma gaiola tática americana, e nunca souberam disso até ser tarde demais. Esta interceptação não protegeu apenas o Alasca. Enviou uma mensagem a cada adversário do planeta. Desafiar a Marinha e a Força Aérea americanas em um ambiente integrado é um jogo perdido. A cadeia de destruição é rápida demais.
Os sensores são precisos demais. A coordenação é perfeita demais. Agora coloque-se no papel do oficial de ação tática a bordo do SS Hopper. A situação. São 9h30. Você tem os bombardeiros russos rastreados em seu radar SP-WITS-1D. De repente, sua equipe de sonar relata um contato com aparência biológica, movendo-se a 74 km/A. Um possível submarino nuclear russo da classe Borei, tentando usar a interceptação aérea como distração para deslizar pela sua posição. No mesmo instante, o E-3 AWACS reporta que um dos Su-35 Flanker I virou seu nariz em direção ao F-22 e ativou seu conjunto de interferência. O dilema: você tem largura de banda limitada em sua rede Link 16. Prioriza o envio de dados de alvejamento do submarino para o P-8A Poseidon, ou dedica seu conjunto de guerra eletrônica para ajudar o F-22 a queimar através da interferência do Su-35. Se você ignorar o submarino, ele pode alcançar uma posição de lançamento para seus mísseis nucleares. Se você ignorar a interferência, os F-22 podem perder sua vantagem tática e ser forçados a um combate aéreo perigoso. Você divide a defesa e arrisca ser medíocre em ambas. Ou se compromete com o ar e confia que o submarino é uma distração. Comente suas táticas abaixo. No mundo moderno, a guerra invisível é vencida por aqueles que conseguem processar dados mais rápido do que o inimigo consegue puxar o gatilho. Os Tu-95 e Su-35 russos vieram procurando uma fraqueza e encontraram um sistema de sistemas que não lhes deixou nenhuma oportunidade. O poder coordenado das Forças Armadas Americanas permanece o mestre incontestado do Ártico, garantindo que a porta norte permaneça trancada e as regras do céu permaneçam em mãos americanas. Se você quer ver mais análises segundo a segundo de como as Forças Armadas Americanas usam esse poder em rede para manter a estabilidade global, certifique-se de pressionar os botões de curtir e inscrever-se. Continuaremos decodificando a tecnologia e as táticas que definem as linhas de frente. A situação descrita neste vídeo é uma análise técnica e tática baseada em relatórios sobre interceptações americanas de aeronaves russas perto do Alasca. Embora baseada em ativos militares reais, especificações técnicas e tensões regionais, os desenvolvimentos táticos específicos e sequências de engajamento são dramatizações hipotéticas usadas para ilustrar as capacidades, doutrina e sistemas defensivos da Marinha Americana e do NORAD. Até a próxima, permaneça alerta e mantenha os olhos no horizonte.